Muitas pessoas vivem reclamando do salário, afirmando que não dá para sobreviver, que tudo está caro, que o governo não ajuda, que o chefe não reconhece, que a crise não passa. Essa mentalidade cria um ciclo de insatisfação em que nada parece suficiente. Enquanto isso, silenciosamente, existe outro grupo de pessoas que recebe o mesmo salário e mesmo assim consegue construir patrimônio pouco a pouco. A diferença entre esses dois grupos não está no tamanho do salário, mas na forma como o dinheiro é tratado. Quem reclama gasta antes de pensar, quem constrói investe antes de gastar. Não é sobre quanto se ganha, é sobre como se usa o pouco que se tem. É essa lógica simples e pouco ensinada que separa quem se liberta financeiramente de quem fica preso a dívidas e frustrações. A escola não ensinou a lidar com dinheiro. A sociedade empurra para o consumo imediato, sempre estimulando compras parceladas que dão a sensação de status, mas na verdade amarram a pessoa em dívidas longas. Os pais, com amor, ensinaram o que sabiam: sobreviver. Mas sobreviver não é suficiente para quem deseja liberdade. Por isso, a maioria cresce sem nunca compreender que existe um método para enriquecer, mesmo começando pequeno. O que falta não é dinheiro, é conhecimento e mentalidade. A verdade é que o dinheiro se molda ao comportamento de quem o possui. Se você o trata como um meio para saciar desejos imediatos, ele desaparece rapidamente. Mas se você o trata como ferramenta para o futuro, ele começa a trabalhar a seu favor. Muitos acreditam que só dá para investir quando se ganha muito, mas essa é uma das maiores ilusões. Na prática, a diferença entre quem investe pouco e quem não investe nada é enorme. O que guarda R$ 100 por mês, mesmo com rendimento modesto, termina a década com reservas reais, enquanto o outro continua preso às mesmas dificuldades. A questão não é o valor inicial, é o hábito e a disciplina de manter uma constância. Quem espera sobrar dinheiro para investir nunca vai investir, porque sempre haverá um motivo para gastar. Por isso, a chave é inverter a ordem, separar antes de gastar. Esse é um princípio simples, mas transformador. Recebeu o salário? Primeiro guarde uma parte, mesmo que pequena, e só depois administre o que sobra para viver. A maioria faz o contrário. Paga contas, compra o que deseja, e se sobrar pensa em guardar. O resultado é previsível, nunca sobra nada. Isso acontece porque o cérebro é especialista em criar desculpas para justificar o consumo. Sempre vai parecer que o mês foi apertado, sempre haverá uma prioridade nova, sempre existirá um gasto inevitável. Por isso, o segredo não é esperar sobrar, mas garantir que desde o primeiro dia uma parte esteja destinada ao seu futuro. Quando você cria esse hábito, sua mente e seu corpo se adaptam. Você aprende a viver com menos e descobre que o que parecia impossível se torna rotina. Muitas pessoas acreditam que enriquecer é ter um salário altíssimo, mas a realidade mostra que até quem ganha muito pode terminar pobre se não souber administrar. O problema não é a quantia, é a mentalidade. Quantos casos existem de pessoas que receberam fortunas e perderam tudo em poucos anos porque nunca tiveram educação financeira? Do outro lado, quantos exemplos de pessoas comuns, com renda modesta, que construíram estabilidade porque souberam organizar cada detalhe do orçamento? A diferença é visão. Quem foca em consumo imediato busca prazer rápido, mas acumula frustração no longo prazo. Quem foca em planejamento abre mão de excessos hoje para colher segurança e liberdade amanhã. O dinheiro precisa ter propósito. Cada real que entra deve estar associado a uma função clara: manter, investir ou multiplicar. O erro da maioria é misturar tudo e gastar sem consciência. Quando você define que 10% do salário não é seu, mas sim do seu eu do futuro, sua vida financeira muda de direção. Se 10% parece muito, comece com 5%. Se ainda for difícil, comece com R$ 1. O valor importa menos do que o hábito. O importante é dar início ao processo, porque a disciplina construída é o que sustenta o crescimento. Outro ponto essencial é observar os vazamentos do orçamento. Pequenos gastos diários, que parecem insignificantes, destroem a saúde financeira ao longo dos anos. O café comprado na rua, as assinaturas que não são utilizadas, os pedidos de delivery por comodidade, as compras por impulso em promoções, todos esses detalhes, quando somados, representam valores consideráveis. O que muitos fazem é tentar ganhar mais dinheiro para compensar, mas se não fecharem esses furos, o balde continuará vazando. A verdadeira virada acontece quando você passa a olhar para cada gasto como uma decisão: isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Essa simples pergunta já elimina grande parte das compras desnecessárias. Outra lição valiosa é a forma como se lida com aumentos ou ganhos extras. A maioria gasta imediatamente o dinheiro adicional com supérfluos. Recebeu um bônus? Faz uma festa. Ganhou um extra? Compra roupas. Teve lucro? Se dá um presente.
Esse comportamento impede qualquer progresso. Quem constrói riqueza de verdade age diferente. Trata o dinheiro extra como semente de crescimento, investindo para acelerar o processo de independência. O que poderia virar consumo imediato se transforma em capital multiplicador. O futuro financeiro não se decide quando você ganhar mais, mas sim no que você faz com o que já recebe hoje. Se não aprender a organizar R$ 1.200, não conseguirá organizar R$ 12.000. A base é construída no pouco. A disciplina se desenvolve quando é mais difícil, e justamente por isso cria raízes fortes. Quando chegar um salário maior, você já terá o hábito consolidado e os frutos serão muito maiores. Além disso, é importante entender que apenas poupar e investir não é suficiente no longo prazo. Eles são o alicerce, mas o verdadeiro salto acontece quando se cria novas fontes de renda. Isso não significa trabalhar sem descanso em 2 ou 3 empregos, mas sim desenvolver formas inteligentes de gerar dinheiro fora do salário. Vendas simples, serviços extras, pequenas iniciativas digitais ou físicas, tudo isso pode se transformar em novas entradas financeiras. A diferença está em usar a criatividade e começar com o que já se tem, sem esperar condições perfeitas. O segredo é não misturar essa renda extra com consumo. Ela deve ser destinada ao crescimento, ao investimento, à construção do patrimônio. Esse é o ponto de virada que separa os que apenas sobrevivem dos que constroem liberdade. É exatamente aqui que muitos se perdem. Aumentam a renda, mas aumentam também os gastos. Mantém o mesmo ciclo de pobreza, só com valores maiores. A verdadeira mudança acontece quando a renda cresce e os gastos permanecem controlados. No longo prazo, esse comportamento cria um efeito bola de neve. Os investimentos começam pequenos, mas com constância e tempo se transformam em capital relevante. Em 10 anos, o que parecia insignificante se torna uma reserva respeitável. Em 20 anos, se transforma em segurança. Em 30 anos, pode virar independência. Essa é a matemática que poucos têm paciência para aplicar, porque todos querem resultados imediatos. Mas a paciência é o verdadeiro diferencial. A vida está cheia de exemplos de pessoas que ganham pouco e constroem estabilidade, e também de pessoas que ganham muito e vivem endividadas. O que diferencia não é o contra-cheque, é o comportamento. Quem age com disciplina, controla gastos, investe com constância e multiplica suas fontes de renda inevitavelmente conquista a liberdade. Quem vive de aparência, consumindo sem pensar, continuará preso. Agora imagine o que pode acontecer se você começar hoje. Daqui a 5 anos, terá reservas que hoje parecem impossíveis. Daqui a 10 anos, terá capital para decidir o rumo da sua vida. Daqui a 20 anos, poderá viver com tranquilidade, sem depender de favores ou de sorte. E tudo isso começa agora, com pequenas escolhas no presente. O caminho não é fácil, mas é real e acessível. A decisão está nas suas mãos: continuar refém do salário ou transformar cada centavo em ferramenta de liberdade.